Você já deve ter ouvido em algum lugar o ditado: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Essa frase resume bem quem o Madara é. Ele não era um homem num tempo difícil, ele era só uma criança no meio de uma guerra sangrenta criada pelos adultos. E esses adultos não se importavam em matar crianças de um jeito covarde pra caraca. Pô, eu lembro até hoje do irmãozinho do Hashirama, né, o Itama Senju, que era só uma criança, foi cercado por uns 6 ninjas adultos que mataram ele de forma brutal, bizarro. Mas eram os tempos que eles viviam. E o Hashirama, né, o Hashirama que a gente conhece, é meio que fruto desses tempos, dessa guerra que rolava desde antes dele aprender a engatinhar. O Madara não conhecia outra coisa senão a guerra até ter uns 30 anos de idade. E olha que 30 anos de idade era a expectativa de vida média da galera na época, principalmente porque a galera matava muita criança. Então como é que o cara pensava em chegar em 30 anos? É difícil pra caramba. Então o Madarão precisava ser forte desde criança pra quê? Pra sobreviver. E se ele não fosse suficiente forte pra sobreviver, ele poderia acabar do mesmo jeito que acabou lá Itama e várias outras crianças do clã Uchiha e Senju. E nisso a gente entra em outro ponto também. O Madara tinha um irmão caçula, o Izuna. E ele amava muito esse irmão, né? Ele não queria que o Izuna virasse uma criança vítima da guerra, então o Madara ficava mais forte, não só pela própria sobrevivência, mas pela sobrevivência do caçulinha também. Fora que o peso nos ombros do Madara e do Izuna era maior do que quase qualquer outra criança na guerra. Nessa era dos estados combatentes, muitos clãs criavam uma rivalidade forte, mas nenhum clã chegou no nível de inimizade do poder dos clãs Senju e Uchiha. Madara era do clã Uchiha e já carregava uma baita responsa por isso. E olha que eu ainda nem falei que ele era filho do líder do clã. Ou seja, as cobranças são ainda maiores. A gente conhece o Madara como um apelão agora. Mas isso só porque o Madara não podia ser qualquer outra coisa. Se ele fosse outra coisa, se não muito poderoso, ele provavelmente já teria virado estatística. Iria contribuir só pra estatística de que a galera só vive até os 30 anos. Você já viu aquele ditado, só os fortes sobrevivem? Pois é, tá explicado, né? E sendo o Uchiha, o Madara ainda tinha mais algumas questões. Lógico, nada é simples quando se trata desse clã, né? Do clã Uchiha. O Madarinha criou uma forte amizade com quem? Com Hashiramazinha, né? Hashiraminha, né? Acho que fica melhor assim. Uma história quase que Romeu e Julieta, né? Assim, nas devidas proporções. Uma família que odiava a outra. Eles não podiam nem se encontrar, só que eles faziam isso mesmo assim. O Madara e o Hashirama, eles viraram mais do que amigos. Viraram friends, mais que irmão, brothers. Os dois treinavam juntos, trocavam ideia demais, né? Até tiravam água do joelho juntos, os caras iam lá, né? Você entende isso? Era uma amizade muito bonita, por isso que eu tô falando isso pra vocês, era uma amizade bonita de se ver. E que, sem dúvida alguma, era muito importante pros dois. Eles eram só crianças, e ter um amigo pra fazer essas atividades era super saudável, tanto em guerra ou não, ainda mais em guerra. Você ter uma pessoa pra te apoiar, pô, pra tu ir fazer xixi junto, pô, você nunca fez um xixizinho com o teu brother? Só que um dia a casa caiu e o laço dos dois teve que ser cortado. Isso é forte. Isso doeu muito no Madara. O suficiente para ele despertar o Sharingan dele bem nesse momento. Você sabe, os Uchiha são muito sentimentais, sabe disso? O Sharingan é um reflexo desse sentimento, né? E o amor se transformando em ódio, pô, aí desperta mais ainda. Quanto mais fortes são esses sentimentos, mais fortes ficam os Uchiha. Então o Madara ter quebrado os laços com o Hashirama foi muito importante para ele ficar ainda mais forte. Depois disso é só desgraça, a guerra então fica pior, e tanto o Madara quanto o Hashirama já começavam a tomar frente dos seus clãs, né, dos devidos clãs. O Madara mergulhou naquela guerra até um ponto que ele despertou o Mangekyo Sharingan, que é quase um símbolo máximo de ódio. E quando o Izuna, caçulinha do Madara, morreu nas mãos do caçulinha do Hashirama, aí, galera, a coisa fedeu de vez. Lembra quando eu disse que os sentimentos deixam os Uchihas cada vez mais tunados? É tipo o Hulk, quanto mais raiva, rapaz, mais o bicho fica louco. Nesse momento, o Madara tava puro ódio. Ele pegou os olhos do irmão dele e despertou o Mangekyo Sharingan eterno. Só o Madara conseguiu lutar contra o Hashirama e só o Hashirama conseguia lutar contra o Madara. Eles eram os mais poderosos dos dois lados, né? Um de cada lado. Porque o Madara precisava ser forte, como eu falei. Senão, ia virar estatística. Foi pelo Madara ter crescido num tempo difícil que ele cresceu como um homem extremamente forte. Exatamente por isso. E por ser um homem extremamente forte, ele criou tempos fáceis. Porque ele deixava o tempo, deixava tudo, todo o background na responsa dele. A fundação de Konoha foi um passo muito importante para o fim da guerra e para a paz. Claro que Hashirama foi quem tomou a maior parte da iniciativa, mas o Madara foi peça importante para essa paz ser alcançada. E aí que tá, galera, mesmo o Madara sendo quase tão importante para a paz quanto o Hashirama, ainda rolava certa segregação, né,
tipo segregação na Vila da Folha, e os Uchiha não eram exatamente vistos com bons olhos. Isso ficou claro quando preferiram nomear o Tobirama como segundo Hokage e não o Madara. Aí lógico o bicho sente, né? E depois que o Madara leu a pedra no Santuário Uchiha, a coisa desandou de vez. Ele leu na pedra que a luta entre o Senju e os Uchiha eram praticamente eternas, mas tinha um jeito de parar com esse ciclo, o Tsukuyomi infinito. Só que hoje a gente sabe que foi o Zetsu Negro que manipulou essa pedra aí e foi responsável pelo Madara ir atrás de ainda mais poder. Ou seja, Zetsu safado manipulou Madara. Quem diria, né? Uma pessoa que a gente imaginava, pô, como é que vai manipular um cara desse? O Madara queria desafiar o mundo inteiro e para isso ele ia precisar ficar ainda mais poderoso. Para isso ele foi atrás até da raposa com 9 rabos e despertou o Rinnegan, em momentos diferentes. Tudo isso porque o Madara partia da ideia de que para ele colocar o mundo inteiro de joelhos, ele precisava ser o mais forte, ele tinha isso em mente. E o resto é história. É do Tensei, Rinne Tensei, Jinchuriki do Jubi. Todas essas coisas tunaram ainda mais o Madara, deixou ele mais poderoso. Mas a verdadeira origem do poder do Madara é essa. Ele é um fruto da guerra. E lógico, galera, ser Uchiha e reencarnação de Indra ajudam bastante nisso aí também.